Estamos dando início a mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, meu companheiro Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador, aquele que revolucionou muita coisa do século XX, Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós vamos tratar hoje é sobre os conflitos e sua superação. O conflito é fator de desgaste de energia, é fator de separação entre as pessoas, né? É um fator de sofrimento, é algo que traz sofrimento às pessoas. Eu vou, então, começar a ler um trechinho aqui do Krishnamurti, pequenininho, simples, que ele fala: apresenta-se o conflito quando há contradição, quando há dois desejos a puxar em diferentes direções. E assim você tem conflito, não só o conflito consciente, mas também o conflito inconsciente. Então, ele aqui está falando do conflito com você mesmo, né? Quando você tem desejos incompatíveis, vem o conflito. Você quer ir para o sul, mas também quer ir para o norte. Aí, para qual que você vai? Aí o conflito. Um outro exemplo simples. Você quer fazer uma coisa que você sabe que vai desagradar alguém, e você não quer desagradar aquela pessoa. Então, você tem dois desejos em conflito. Um de fazer aquilo que você quer, o outro de não desagradar a pessoa X. Então, o conflito interior, ele é gasto de energia, ele é desperdício de energia, né? E a gente, quando tem a contradição, quando a gente quer e não quer ao mesmo tempo, quando a gente, ao mesmo tempo, é atraído numa direção, ao mesmo tempo teme aquilo que nos atrai, enfim, existem N tipos de energias fluindo dentro da gente e quereres contraditórios, né? Então, é preciso olhá-los em conjunto. Sempre que há uma contradição, não adianta você querer escolher o lado. Você tem que olhar o conjunto dela. Você tem que olhar todos os lados por cima. Quando você consegue isso, o seu conflito ele é solucionado. Mas o conflito ele não é apenas interno, ele é externo também. Ou seja, quando as pessoas disputam as coisas, disputam poder, disputam a verdade, disputam todo tipo de autoafirmação, coisa de ego, né? Então, aí também vem a falta de inteligência, a falta de capacidade de responder aos desafios. A gente vê aqui uma citação do Krishnamurti: o conflito existe quando não há integração entre o desafio e a reação. Achei muito inteligente essa colocação dele, porque a vida está sempre nos desafiando. E, na medida que os desafios se apresentam, se a gente usa o melhor da nossa capacidade de compreensão, da nossa melhor inteligência, a gente vai responder ao desafio adequadamente, sem conflito. Mas, na medida em que a gente não tem essa capacidade de reagir ou de agir adequadamente diante do desafio, aí a gente, muitas vezes, age de forma truculenta, de forma arrogante, de forma atropeladora ou de forma manipuladora. A gente vai ver que existem N maneiras de lidar com os desafios, né? E para que a gente possa viver uma vida sem conflitos, uma vida de paz e de harmonia, uma vida de amor, a gente precisa compreender todos esses mecanismos compulsivos, reativos, né? Mecanismos, as idiosincrasias, que nós temos tantas. Nós precisamos perceber tudo isso em conjunto para que a gente possa responder adequadamente aos desafios que a vida vai apresentando, e no movimento da vida agir harmonicamente. O que você acha, Edu? Às vezes as pessoas, quando se veem em conflito, elas tentam se ver livre do conflito, só que a maneira como elas agem é até, vamos dizer assim, um pouco infantil, né? Você, para tentar resolver o conflito, você foge dele.
né? Você tenta evitar o conflito, né? Se tem uma pessoa que, no trabalho, por exemplo, que está pegando no seu pé, está te tratando mal, em vez de você olhar para você mesmo e ver como é que você está reagindo à maneira como aquela pessoa se trata e como que você está sendo ferido, né? Porque ninguém pode atuar sobre as suas emoções, só você mesmo, só se você permitir que isso ocorra. Então, em vez de olhar para dentro, observar o que está acontecendo com você, você tenta fugir da situação conflituosa. Então, isso aí não traz uma solução. Você, por exemplo, tem um problema em casa. Então, em vez de encarar o problema, olhar para ele, para ver o que está acontecendo de fato, você foge, sai de casa, vai para o cinema, vai para o bar, vai afogar as mágoas, como o pessoal às vezes fala, né? Em vez de olhar para ver o que está acontecendo com você e entender o processo. A chave do ensinamento de Krishnamurti é esse: você, para superar o conflito, você tem de compreender. E para compreender, você tem que olhar. Só que as pessoas às vezes não estão dispostas a olhar o conflito. E isso fica bastante claro quando você está buscando um substituto para o conflito, né? Uma diversão que vai abafar, que vai fazer você esquecer do conflito. Então, essa disposição de simplesmente olhar, sem julgar, sem querer botar culpa no outro ou botar culpa em você, simplesmente entender o que está acontecendo. Porque, segundo o Krishnamurti, na hora que você olha para o conflito, ele tende a se dissipar, porque ele é uma criação mental. O conflito só existe na nossa mente, ele não é uma realidade per se. E isso é uma coisa interessante, né? Cada um tem os seus conflitos que são criados pelo seu pensamento, pelas suas emoções, pelos seus desejos, e isso tudo pode ser superado, mas não através de uma luta contra eles, né? Não através de uma batalha em que você vai vencer o conflito, né? Não é assim que você vai vencer uma guerra. Não é esse o caminho. Você olha, percebe o que está acontecendo e nesse olhar, nesse percebimento, já existe a própria superação. É como diz o Krishnamurti, você tem que conviver com o conflito. Né? Pode parecer estranho. Será que masoquismo é eu conviver com o conflito? Não, não é conviver no sentido de se habituar com ele, que o hábito também é um problema. Se você se habitua a viver em conflito, isso é muito ruim, né? Aí você passa a viver estressado o tempo todo, porque você está sempre em conflito. Mas você olhar com tranquilidade, observar todos os movimentos que estão envolvidos naquele conflito, todas as emoções que afloram quando surge o conflito. Aí, isso passa a ser um exercício de autoconhecimento. Veja só, o Krishnamurti afirma enfaticamente que é possível viver sem conflitos. Isso é uma coisa que a gente deveria considerar seriamente na nossa vida. Ele diz aqui assim: afirmo existir um modo de vida em que cessa de todo o conflito, uma maneira de viver espontânea e natural. Os que procuram descobrir a causa do conflito precisam despertar em si próprios aquela inteligência que dissipa pela compreensão a causa do conflito. Então, pela compreensão é que o conflito se dissolve. Não é por fugir do conflito, que nem você falou, não é por negar a existência dele, né? Mas compreender aquele joguinho de poder em qualquer relação de casal, relação de irmão. Irmãos, às vezes, disputam tudo, né? O melhor lugar de ver a televisão, quem fica com o controle, né? Você vai ver N situações e relações onde o conflito aparece. E ele diz: despertar
em si próprios aquela inteligência que dissipa pela compreensão a causa do conflito. Então, cabe a nós realmente, se nos interessamos por uma chamada vida espiritual, tentar entender isso aí. Agora, a gente acaba vendo que a causa do conflito está sempre relacionada ao ego psicológico, né? Pensamento e emoção. Olha o que ele diz aqui. O que acontece quando você se acha em conflito? Pelo conflito, fatiga-se, embota-se, insensibiliza-se a mente e coração. O conflito fortalece os recursos da autoproteção. O conflito é a substância em que se nutre e prospera o ego. Pela sua natureza intrínseca, o ego é a causa de todo conflito. E onde existe ego, não existe criação. Então, a vida sem conflito é uma vida criadora, uma vida de percepção, de inteligência, de sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, de abordar o outro da maneira certa, de acessar o outro de uma maneira inteligente e amável, né? Mas o ego, ele é eu em primeiro lugar. O ego é a consciência voltada para si mesmo. Por isso, falta a ele essa inteligência, essa sensibilidade, essa amabilidade que é própria daquela dimensão da consciência que não vive da especulação mental, aquela dimensão da consciência que age espontânea e diretamente, que ela não é fruto de elucubração, nem de comparação, nem de preconceito, nem de julgamento, né? Tudo isso são coisas mentais, são coisas do ego. Então, você acessar a dimensão criadora é aquela em que a ação vem direto, espontânea, sem essas maquinações que o nosso ego cria. Fala aí. Pois é, você falou uma coisa que é muito importante, que a causa do conflito está sempre na postura autocentrada, no eu, né, no ego, que quer se preservar, que quer ser melhor que os outros, que quer satisfazer os seus desejos, né? Mas, felizmente, né, isso aí o Krishnamurti sustenta com muita clareza, né? Existe uma dimensão do ser que está além do pensamento. Porque se não existisse essa dimensão, nós estávamos fritos, né? Nós vamos ficar sempre naquele jogo do pensamento, como muita gente fica, né? E não consegue sair, não consegue uma solução, porque fica preso naquele mundo dos desejos, no mundo do vir a ser, no mundo das perdas e ganhos, né? Você quer uma coisa, não consegue, depois quer outra, foge daquilo que você não gosta, e surgem problemas o tempo todo, conflitos o tempo todo, e você até se habitua com essa vida de conflitos. Mas existe uma instância, né? Isso que é bonito, né? Que nos dá uma nova perspectiva e também uma nova energia. É você perceber que você é capaz de entrar em sintonia com um patamar mais elevado de consciência que vai fazer com que você olhe de cima, vamos dizer, ou de fora, o que está acontecendo com seus desejos, com seus pensamentos, e perceba a irracionalidade dessas buscas, dessas posturas egoístas, dessa vontade de ser o bom, do nacionalismo, da busca, o apego a ideologias, por exemplo, né? Você vê, um dos maiores conflitos que nós temos hoje é o que leva à guerra. As pessoas não conseguem viver em paz porque elas interiormente estão em conflito. Então, esse conflito interior acaba se refletindo num conflito entre nações. A maioria das pessoas acha que as guerras
surgem por questões econômicas, por questões externas, mas, na verdade, a guerra é uma projeção do egoísmo humano, que quer ter mais, quer levar vantagem, se acha superior, se acha capaz de julgar o que é certo e o que é errado. E tudo isso aí gera uma condição que, quando é extrapolado para um grupo, leva à separatividade e, por conseguinte, até, em última instância, ao estado de guerra. E viver em guerra é algo terrível, né? Viver em conflito e extrapolando, viver em guerra é algo que destrói, né? É algo que faz com que o ser humano viva sem beleza, sem tranquilidade, sem condição de expressar o que é melhor, o que há de melhor dentro dele. Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Será que somente poucas pessoas, né, alguns iluminados, conseguem viver num estado de paz, num estado sem conflito e sem guerras? Ou esse estado é algo que pode ser alcançado por todos os seres humanos? Essa talvez seja uma questão importante, não é, Marcos? Edu, você fala em guerra. Guerra não é só um país jogando bomba no outro. A sociedade humana vive em guerra. É uma competição brutal entre empresas, entre pessoas, a busca do sucesso, a busca do dinheiro a qualquer preço, né? Olha, para você ter uma ideia, o número de assassinatos no Brasil por ano, ele passa de 60 mil assassinatos. É mais do que uma guerra, né? Fora as outras N formas de violência que não chegam ao assassinato, né? Não só a violência física, mas essa violência dessa competição brutal, dessa coisa de cada um por si, salve-se quem puder, né? Então, no fundo, ao atacar o problema do conflito, ao tentar resolver ele dentro da gente e em todas as nossas relações, é o que a gente pode fazer para fazer um mundo melhor. Porque não adianta a gente querer fazer um mundo melhor sem ver que a responsabilidade é nossa. Então, como estão as nossas relações? Elas estão em conflito? Se estão, a gente não está tendo a inteligência, a sensibilidade, o cuidado para fazer o mundo melhor. Interessante que o tema geral dos nossos encontros é Krishnamurti e a unidade da vida, né? Aí ele fala aqui o seguinte: pela própria natureza, conflito é fator de separação, como é toda oposição. Então, qualquer fator de separação, ele opera contra a unidade da vida, né? Agora, isso não quer dizer que não possa existir discordância. Tem até uma frase atribuída a um mestre de sabedoria que fala que na discordância está a harmonia do universo. Aí vem a pergunta: quando que a discordância vira conflito? A resposta é quando vai para o lado pessoal. Porque quando não é pessoal, a discordância enriquece, traz outras visões, amplia o foco de percepção, né? Quando existe uma relação fraterna, uma relação de amor espiritual nesse sentido, todas as discordâncias são bem-vindas. Todas elas permitem um olhar mais aprofundado, até às vezes para reafirmar uma coisa, mas um novo olhar, um novo questionar, né? Agora, quando vai para o pessoal, aí a discordância vira conflito. Será que nós somos capazes de nos relacionar de uma forma mais impessoal? Não quer dizer mais fria, mais distante, não. Mais impessoal no sentido de, quando a gente tiver que combater alguma coisa, combater atitudes e não combater pessoas, né? Quando a gente começa a rotular as pessoas, criar preconceito contra as pessoas, né?
aí a gente está trabalhando contra a unidade da vida, né? O conflito passa a ser um fator de separação. Nós vamos dar um pequeno intervalo, já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que nós conversamos, eu e o Marcos Rezende, sobre temas relacionados com os ensinamentos de Krishnamurti. E hoje nós estamos conversando sobre o conflito e a sua superação. Esse tema tão fascinante, né, que tem tudo a ver com o nosso viver cotidiano e esse grande desafio que é viver sem conflito. Por que as guerras existem? É porque nós somos preconceituosos, porque nós somos violentos internamente, nós somos separatistas, nós temos ideologias, né, que às vezes podem nos dar uma certa segurança, um certo conforto. E a guerra é uma maneira até de você legalizar a sua agressividade. Né? O Krishnamurti coloca isso, né? Você, através da guerra, você tem autorização até para matar, o que é uma coisa assim, né? Na sociedade normal, é uma coisa inconcebível, né? Mas na guerra, você pode pegar uma arma e sair matando o inimigo, que todo mundo vai achar que isso aí não é crime, é heroísmo. Então, você vê que é uma grande distorção de valores, uma grande falta de percepção disso que você falou, Marcos, da unidade da vida. Pelo fato da pessoa estar do outro lado da fronteira ou professar uma outra cultura, uma outra religião, ou ter uma outra ideologia, um é comunista, ou socialista, ou outro é capitalista, neoliberal, seja o que for, isso os torna não diferentes, mas adversários no sentido de estarem uns brigando contra os outros, querendo convencer que a sua ideologia, a sua religião é melhor que a outra, e você tem que, inclusive, às vezes, lutar contra a outra ideologia ou outra religião para provar que a sua é melhor. E isso aí gera guerra, gera conflitos intermináveis e sofrimentos também intermináveis. Então, essa dificuldade que as pessoas têm de se perceber como parte de uma unidade maior é algo assim que está no DNA da sociedade teosófica, né? Nós sempre procuramos mostrar que, independente de você ser muçulmano, ou hinduísta, ou budista, ou católico, ou protestante, nós somos seres humanos antes de tudo, né? Antes de ser um comunista ou ser um capitalista, você é um ser humano. E como tal, nós devíamos nos respeitar, apesar das diferenças, como o Marcos falou. A diferença é até interessante, porque você acaba vendo a realidade através de ângulos diferentes. Isso enriquece quando há compreensão, quando há tolerância e principalmente quando há amor. O amor supera qualquer problema que possa existir. Mas em vez de tentar utilizar essa nossa capacidade de amor, que o amor tem a ver com união, né? Nós tentamos usar o intelecto, e usando o intelecto e o pensamento, nós acabamos estremecendo ainda mais os relacionamentos, procurando apenas fortalecer aquilo que nós achamos que é o certo e achando que os outros estão errados e perpetuando esse estado de separatividade. E às vezes a separatividade é estimulada até pela escola, pelo Estado, né, pelas religiões. Então, se nós não estivermos muito atentos, nós também entramos nessa onda e perpetuamos essa não aceitação das diferenças, que as diferenças são inevitáveis. Você tem diferenças de raça, diferenças de todo tipo, né? Diferenças sociais, de ideologia, mas por que não tentar aceitar as coisas como são e conviver com amorosidade
entendendo que essas diferenças são para nos mostrar a vida num sentido mais amplo. Eu queria introduzir mais um ponto de reflexão. A gente tem falado nessas reuniões que o único tempo que existe é o agora, o presente ativo, né? Passado é lembrança, é memória, ou são coisas materiais que vêm de um passado, né? E o futuro é imaginação, é projeção. Nós falamos também sobre a ilusão daquele processo do vir a ser. E o Krishnamurti ele relaciona esse vir a ser ao conflito. Olha o que ele disse. Enquanto há vir a ser, há conflito. E o vir a ser é sempre o passado a servir-se do presente para ser, para alcançar seus fins. No processo desse vir a ser, o pensamento fica preso na rede do tempo. E o tempo não é solução para os nossos problemas. Então, os nossos problemas estão todos nessa coisa de vir a ser, de chegar, de conquistar, de atingir, ou de negar, ou de fugir, ou de não querer, ou de querer. Todo esse movimento no tempo, né, esse vir a ser, é a fonte do conflito. E, como ele está dizendo, o tempo não é a solução para os nossos problemas, né? O medo e o desejo são pensamento projetado no tempo, né? No agora, no amanhã, né? Do agora para o amanhã. Enfim, se a gente conseguir viver o agora plenamente, acho que muitos conflitos, outros não todos, deixam de existir. Eu vejo que a gente precisa acreditar nisso, cara. Acreditar que é possível viver sem conflito e trabalhar para isso. E onde vier uma pontinha de conflito, seja ela qual for, com quem for, no trabalho, com o vizinho, na família, onde for, ali tem uma fonte de aprendizado. Ali tem uma idiosincrasiazinha nossa se apresentando, querendo disputar alguma coisa, querendo se autoafirmar, querendo que alguma coisa seja de um jeito e não de outro, né? Enfim, o aprendizado ele vem dos relacionamentos, né? Porque o autoconhecimento, os relacionamentos são o espelho para o autoconhecimento. E aí a gente vai ver que o conflito é a exacerbação desses infinitos quereres, né? E aí é o ego, a falta de inteligência, a falta de amor, como você colocou. O Krishnamurti chega a dizer que, para ele, mente e coração são a mesma coisa. A gente é que divide mente e coração. A gente fala no coração como se fosse aquele romantismo ou emocional, e a mente aquela coisa ágil, fria, né? Ele diz, a mente e coração, para mim, é a mesma coisa. Que aí é a sensibilidade, né? É você realmente não estar se colocando em primeiro lugar, é você ter aquela perspicácia de ver o que é adequado, o que cai bem, o que é justo, o que harmoniza. Tudo isso vem dessa dimensão mais sutil que o pensamento, onde não há espaço para conflito. Krishnamurti coloca muito claramente, né? Para que você consiga elevar a sua consciência, atingir esse patamar onde a inteligência pode se manifestar e onde você possa viver em bem-aventurança, viver, vamos dizer assim, tocando o sagrado, é necessário superar o conflito. Por quê? Porque o conflito ele rouba a sua energia. Ele diz até que o conflito joga toda a sua energia pelo ralo. E aí, sem energia, você não consegue se autorrealizar, né? Essa questão do autoconhecimento, de você levar a sua consciência a um patamar além das diferenças, conseguir perceber a unidade da vida, para isso você tem que estar atento. E para estar atento você precisa de muita energia. Senão você dispersa, você acaba perdendo o foco, né? Acaba jogando fora a possibilidade de perceber a vida em toda a sua beleza e com toda a sua intensidade. Então, essa às vezes pode parecer uma questão assim, o que vem antes, né? Como é que eu vou
ter a condição para chegar a algo que exige a superação do conflito se eu estou em conflito, não é? E onde é que eu vou arranjar essa energia que é tão necessária para poder me elevar espiritualmente se o conflito passa a ser uma constante na minha vida, né? E, de certa maneira, ele dá uma indicação, não dá uma resposta. Ele não gosta de dar respostas. Ó. Começa a se observar. Na hora de você começar a se observar, pelo próprio ato de você compreender todos esses processos, né, emocionais, de pensamento, que estão ocorrendo dentro da sua psique, né, você vai abandonando tudo aquilo que leva ao desgaste, que leva ao conflito, que leva a desejar coisas inúteis, que são totalmente improdutivas, né? E você cada vez vai focando naquilo que é mais essencial. Na medida que isso acontece, você vai se fortificando. E quando você se coloca acima de todos esses desejos e supera esses conflitos todos, aí você tem a energia para conseguir se elevar espiritualmente, no sentido de galgar-se até um patamar de consciência mais elevado, onde você entra em contato com a luz, com o Supremo, com aquilo que podemos chamar de divino, né? Com o sagrado. O cristianismo fala muito mais no sagrado do que no divino, que é aquele estado, né? Que não é tocado pelo conflito, né? Tocado pelo desamor, por qualquer problema que você tenha na sua vida. Você tocou num ponto muito chave, que é a questão da qualidade da atenção, né? Porque, repare, todo conflito tem por trás um querer ou um não querer. Porque o não querer é uma forma de querer também. Na verdade, o querer a gente chama de desejo e o não querer a gente chama de medo, né? Mas tudo é a mesma energia, né? E havendo essa qualidade de atenção não só às coisas externas, mas ao que está vindo à tona internamente, a esses múltiplos quereres, né? Essa atenção vai trazer a compreensão. Ela vai mostrar que não vale a pena tensionar, não vale a pena disputar, não vale a pena fazer queda de braço, entendeu? Porque isso não leva a lugar nenhum, não é inteligente, não é sábio, é desperdício de energia. Então, a qualidade da atenção, como você disse, demanda energia, né? É que vai fazer a diferença. Agora, normalmente a gente vive meio entorpecido, né? A gente vive assim como pessoas semi-acordadas. Por isso a gente vai no conflito, vai na brutalidade, vai ali naquela briga, naquela coisa. Mas se a gente der uma outra qualidade de atenção a tudo que se passa dentro da gente e nas relações, a gente vai operar de um nível muito diferente, sabendo lidar com todos os desafios sem transformá-los em conflito, em tensionamento. Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo, não. Muita coisa você não vai concordar, você simplesmente não vai participar da brincadeira, vamos dizer assim, mas não vai ficar disputando, medindo forças e impondo, empurrando, né? Tudo isso coisa do ego. Esse ego ele precisa ser percebido. Não adianta a gente negar ele, porque nós somos ele também. Muitas vezes a gente está nesse estado de clareza aí de olhar por cima e outras vezes a gente submerge nele sem perceber, né? Agora, é a qualidade da atenção que vai permitir você olhar e dizer assim, opa, cada vez que vem uma tristezinha, cada vez que vem um mau humor, né? Aquela vontade de falar um palavrão, aí você olha assim, epa, submergir no ego. Opa, vamos olhar para isso aqui. Aí, nessa hora, aquela energia se solta, se dissipa, e você volta a olhar por cima com aquela qualidade de atenção que te permite viver e se relacionar de uma forma diferente, né? Então, estamos chegando ao final de mais um programa, Diálogo sobre a Vida.
e todos vocês estão convidados para estarem conosco nos próximos programas, nas próximas semanas. Lembrando que esses programas são gravados e ficam disponíveis no canal Suprem da União Planetária e também na sua versão original no canal da Sociedade Teosófica. Então, até a próxima. Namastê.